Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Efésios capítulo 4, verso 11, diz que Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Outra possibilidade de tradução seria, ele deu homens como dons, como dádivas à igreja. A Bíblia diz, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o propósito dos 5 dons ministeriais, qual é? A Bíblia diz, para a capacitação dos santos, do povo. Para que eles têm que ser capacitados? Para a obra do ministério. Logo, quem faz a obra do ministério? Todo mundo. O propósito não é que os líderes façam tudo, mas que eles organizem todos aqueles que vão se mobilizar em prol de todo mundo. Quem está entendendo, diga amém. E se nós não tivermos a visão e o entendimento correto, nós não vamos conseguir crescer, ou crescendo não vamos conseguir ter cuidado. Um dia desse, uma pessoa me abordou no final do culto e falou, pastor, eu preciso de 20 minutos seu para um aconselhamento. Eu falei, não vai rolar. A pessoa me olhou, como é que é? Eu falei, sem chance, eu estou no intervalo de culto, eu não tenho 20 minutos para você. Aqui é só um sorriso, é um abraço, uma foto, ou escrever no livro que essa turma que está na fila esperando. Mas posso marcar um horário com você durante a semana? Eu falei, também não. Eu falei, por que não? Eu falei, porque eu também não atendo durante a semana. Hoje eu pastorei os pastores de todas as nossas alcances e todos eles nos ajudam num modelo de pastoreamento. E nós precisamos entender que isso não se trata de ter um posicionamento e dizer, queremos ser inacessíveis. Nós queremos ser acessíveis para muito mais gente do que o que já temos. E a única maneira de vivermos isso é voltando ao desenho bíblico. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, ao olhar para essas verdades, nós precisamos entender a importância das células, que é o termo que nós usamos para nos referir a esses grupos, ou o que era no Novo Testamento chamado de igreja nas casas. Outro dia alguém falou para mim, não tem o termo célula na Bíblia. Eu falei, apesar disso, não deixe de ter uma célula no seu corpo. Eu falei, o que nós temos na Bíblia é uma comparação e uma alegoria em 1 Coríntios 12, de que as divisões do corpo falam a respeito de nós e do nosso papel. Eu falei, provavelmente se Paulo tivesse o conhecimento biológico que nós temos hoje da célula, entendesse o crescimento via multiplicação, pode ser que ele tivesse usado a figura que nós decidimos usar. Mas apesar do termo célula que nós aplicamos não está lá, o princípio da igreja nas casas, dos pequenos grupos, de ter chefe de 10, de 50, todos eles estão lá. E nós queremos praticá-los. E é importante que você entenda por quê. Eu sei que não dá para toda hora dar satisfação de tudo o tempo todo, mas de vez em quando a gente precisa de um alinhamento. Um dia alguém chegou para mim e falou, pastor, eu já vim no culto de domingo, para que eu tenho que ir em outra reunião na casa durante a semana? Eu falei, são reuniões diferentes. Ele falou, tirando o lugar, qual a diferença? Eu falei, meu amigo, na reunião de domingo, na celebração de domingo, você vem para receber, você não vem para dar. Na reunião de célula, a gente espera que você vá muito mais para dar do que para receber. E ele me olhou, como assim? Eu falei, está aqui, ó, 1 Coríntios 14, 26. Quando vos reunis, cada um de vós tem, ele diz, um tem salmo, está falando de cantar, ou tem doutrina, está falando de instrução, ou tem revelação, ou tem língua, tem interpretação. Agora ele começa a falar dos dons. O ambiente onde podemos usar aquilo que Deus nos deu para edificação de outros, são as reuniões menores. Seria impossível numa reunião como essa, com essa quantidade de gente, permitir que todo mundo participasse, que cada um fizesse uma oração, que desse uma palavra de instrução, que cantasse, mesmo que a gente selecionasse quem tem aptidão. Porque, por exemplo, se eu cantar, você vai embora na hora. Aliás, outro dia alguém falou, pastor, se o senhor cantar é batalha espiritual, até os demônios devem correr de tão ruim que é. Mas mesmo que você selecione os que têm aptidão, o dom, o talento, a prática, ainda assim é muita gente, para que cada um seja colocado para ter uma participação, né? Se você pegar cada área de dom, de gente que pode... Como que nós poderíamos viver a realidade de uma grande igreja? Seria impossível. Agora, por outro lado, Deus também não quer que a gente tenha uma multidão de pessoas que só recebam e não dão. Gente que só recebe e não reparte o que recebe, se torna que nem um marmoto. Ele é estéril porque só recebe água e não tem, vazão nenhuma. Então quando a água evapora e os sais ficam, aquele estado de esterilidade permanece. Deus quer que todos nós possamos tanto receber como dar. Quem está entendendo? O propósito da reunião é outro. Lá, a mentalidade das igrejas, das famílias menores de hoje em dia, nos roubou um outro pensamento. Antigamente as famílias de muitos filhos, os filhos mais velhos, tinham que ajudar os pais a cuidar dos filhos mais novos. Hoje no modelo de famílias pequenas a gente já não pensa assim.
Mas quando pensamos na igreja e no crescimento da igreja, nós precisamos entender que os irmãos devem ajudar o pastor principal, né? A Bíblia chama Jesus de o supremo pastor. Significa que em qualquer medida de pastoreamento, mesmo que alguém não tenha o chamado para ser um dos pastores da igreja no sentido de governo, ele pode ajudar numa certa medida de cuidado, liderando uma célula, ou dentro da célula, ajudando a cuidar e discipular de alguém, né? E quando fazemos isso, nós estamos cooperando com o nosso supremo pastor. Se tivermos a visão e o entendimento correto, o coração muda. Eu lembro de um dia que um irmão falou para mim: pastor, eu falar para o senhor, eu não gosto lá da minha célula não. Falei: por que não? Falei: me parecia que você tinha um bom relacionamento com as pessoas. Mas meu líder é muito fraquinho. Conhecimento bíblico, pequenininho. Eu olhei para ele e falei: é por isso que nós precisamos de você lá. Ele: como assim? Eu falei: justamente por causa, honestamente, quando alguém já se compara com outro para falar que tem mais, eu já acho que tem algo muito errado. Mas eu olhei para ele e falei: justamente por causa de todo esse conhecimento e essa bagagem que você carrega, é que você pode contribuir na célula. Eu falei: agora, se você acha que vem na reunião de domingo para aprender, e que vai lá para aprender, e que em todo lugar você só vai aprender, não vai ensinar ninguém, eu quero te perguntar: por que exatamente você está aprendendo? Para que serve todo esse conhecimento se você não quer repartir? Eu falei: agora, se o seu líder não teve a oportunidade de aprender como você aprendeu, e pode ter alguém com você na célula ajudando, você não consegue ver nisso utilidade? Eu prefiro muito mais você debaixo da liderança de alguém que precisa do que você tem, do que de alguém que não precisa. Pois é, acho que eu vou dar mais uma chance. Eu quero encorajar você a acreditar que nós estamos nos movendo dentro de um princípio onde todo mundo pode se alimentar. Por que Jesus não se reconheceu pastor da multidão? Porque ele é pastor de 12, gente. Sabe, é diferente apenas pregar publicamente para toda aquela multidão e o que ele dava para os 12. Quando eles discutiam entre si, já corrigia e chamava atenção. Como é que nós criamos os filhos? Algum de vocês tinha um manual? Segunda-feira dessa próxima semana, vamos ensiná-los a respeito de integridade, né, e honestidade. Não, na hora que pegou o troco a mais, a gente diz: volta a devolver. Isso não é seu. Não é assim que funciona. Em todas as circunstâncias que vão surgindo, a gente vai aproveitando. Os filhos brigaram, é a hora que a gente ensina sobre a forma de lidar com aquilo. Então, o convívio é que determina uma medida mais eficaz de discipulado e de pastoreamento. Quando a Bíblia diz que Jesus chamou os 12, a Bíblia diz: ele os chamou para que eles estivessem com ele. É esse relacionamento que gera algo mais. Precisamos do que temos aqui nos cultos e celebrações de domingo? É claro. Agora, é isso que define o pastoreamento? Não. Nem de vocês que congregam aqui. O que dizer das pessoas? Pensa num negócio, gente, que assim me põe à prova, me testa. É quando nos lugares que eu estou pregando por aí, viajando, ou mesmo quando me abordam em aeroportos, em tantos lugares, as pessoas dizem: o senhor é o meu pastor virtual. É a mesma coisa que apertar um botão que liga um vulcão dentro de mim. Eu falo: segura, 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 né? Porque minha vontade é olhar e dizer: não existe pastor virtual. Eu sei que a pandemia permitiu uma inclusão digital, inclusive nessa mentalidade de cultos. Transmitimos reuniões, porque muitas das nossas ovelhas no início, quando estavam viajando, diziam: não queremos perder culto, não queremos estar desconectados, né? Temos familiares que ainda não vão à igreja, temos pessoas em tais lugares. Começamos a abrir isso e dizer: vamos alcançar. E às vezes nós temos mais gente assistindo a reunião online do que o que temos aqui no presencial, sem contar o alcance, né, que a própria gravação gera depois. Mas chamar isso de pastoreamento, eu não posso concordar. Porque se Jesus, que dava a mesma coisa, o mesmo ensino, podia até tocar as pessoas ministrando, não se reconhecia pastor pelo que estava fazendo, eu vou dizer que eu sou um pastor virtual de alguém. É lógico que as pessoas podem dizer: você me ajuda, você me ensina, mas isso não é, nunca foi e nunca será pastoreamento. Então é importante que isso seja entendido, né? De vez em quando alguém diz: mas pastor, não rola uma conversa com você? Eu falei: hoje eu cuido e apacento efetivamente, eu e minha esposa, um casal dessa igreja, desde dezembro de 2018, que é o Marciano e a Adriana, que assumiram a liderança da igreja, que nos ajudam a cuidar dos demais pastores, que ajudam a cuidar dos demais coordenadores, supervisores, líderes de célula, e que procuramos todos juntos estender cuidado. Porque se pensarmos que o pastoreamento envolve relacionamento, não dá para pensar de forma diferente. Agora, Jesus, quando estava multiplicando pães, ele não foi direto para a multidão. Ele está dando aos seus discípulos.
aqueles que ele apacenta. Eles, por sua vez, estão levando aos grupos. E porque tinha a organização dos grupos, a Bíblia diz, todos comeram e todos se fartaram. E não apenas isso. A Bíblia diz que eles voltam com 12 cestos cheios. A gente descobriu que nesse sistema, aquela pessoa que está sendo alimentada e pode ajudar a alimentar, ela nunca fica desprovida. Uma das coisas que me impressionaram logo no início do meu ministério viajando, era ver muitos pastores esgotados, porque viviam alimentando os outros, mas eles mesmos não tinham ninguém que os alimentasse. E quando nós olhamos para a sabedoria desse modelo bíblico, não é opcional. Outro dia uma pessoa chegou e falou, eu não concordo com esse sistema. Eu falei, você tem duas opções, entender e passar a concordar, ou arrumar outro lugar para congregar. Eu falei, a igreja não vai se ajustar à sua ignorância. Né? Falei, ignorância não era o comportamento, era falta de entendimento. Falei, isso é um modelo bíblico, isso é uma convicção que temos e isso não vai mudar. Agora, se você não quer ser parte de um pastoreamento efetivo, não acho que porque você não quer entrar, que você vai furar fila e ter pessoas atendendo você fora do formato. É importante que como igreja a gente entenda essas verdades. Não só para que nos apeguemos com mais firmeza, mas para que de fato a gente faça da forma correta. Porque tem gente até de bom coração. Disseram para fazer, vamos lá. Mas muitas vezes por não entender, nem ele consegue desfrutar da estrutura, nem ele acaba ajudando e nem sendo uma inspiração para mobilizar outras pessoas. Resumindo, né? Principalmente nesse pós-pandemia, já estamos pela fé falando que é pós, né? Principalmente nessa nova fase, nós teremos uma grande mobilização em prol das células e do funcionamento correto das células. E eu senti muito forte da parte de Deus de trazer essa palavra, tanto fortalecendo valores que já temos na casa, como ajudando aqueles de vocês, talvez chegando nos últimos anos, né, não entenderam tanto porque isso para nós é tão importante. Então, eu realmente espero que isso possa te ajudar, não só estar alinhado com a visão, com a maneira como funcionamos, mas fazer isso com entendimento. Vamos orar. Pai, te pedimos mais uma vez a capacidade de compreensão e entendimento espiritual. Oramos, ó Deus, que aquilo que ouvimos do Senhor possa ter o seu efeito não apenas aqui e agora, mas sofra aquela ação personalizada do Espírito Santo de aplicação prática, de aprofundamento. Nós somos gratos por ser parte de um reino em movimento, em contínuo crescimento. Nós oramos que possa haver no coração de cada um que é parte dessa casa um anseio para ver cada vez mais pessoas sendo alcançadas para Cristo, cuidadas aos milhares. Nós ousamos acreditar naquilo que o Senhor tem. Queremos ter um coração alinhado com o teu, mas também não queremos nos perder no processo, ou vendo obreiros que se esgotam sem conseguir atender, ou vendo a multidão negligenciada. Queremos andar naquilo que o Senhor estabeleceu de forma tão sábia e queremos, ó Deus, dessa forma te honrar. Clamamos graça para vivermos, ó Deus, o aperfeiçoamento daquilo que já estamos desde tanto tempo como igreja procurando praticar. Queremos viver o aperfeiçoamento, o amadurecimento debaixo da liderança do teu Espírito Santo e oramos por isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.